caso é o seguinte, o Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, ele é um cara muito sentimental. Ele magoa muito fácil. Ele é um cara que magoa. Ele fica ferido. As emoções dele ficam feridas. Ele magoa. Ele marcou um comício numa cidade... Tulsa. Que é uma cidade emblemática. Tem várias histórias, né? Relacionadas ao racismo e tudo mais. Tem a história relacionada ao racismo. Tulsa, nos Estados Unidos... Se você quiser explicar o racismo sistemático pós-escravidão nos Estados Unidos, pós-abolição formal da escravidão, é isso que eu quero dizer, você começa com Tulsa. Tinha um lugar de Tulsa que era chamado da Wall Street Negra, que era o lugar em que os negros prosperaram. Eles abriram negócios, eles fizeram o negócio desenvolver, tinha uma regeração de riqueza, de renda. E era chamado de fato da Wall Street Negra. Basicamente, puseram fogo e destruíram tudo. A galera não sabe, joga aí o massacre de Tulsa. E é um treco assim... Você não acredita que aconteceu. Você não acredita que aconteceu. Porque assim, é um nível de covardia, de crueldade. Tulsa é uma cidade muito simbólica por conta disso. E foi a cidade que o Trump escolheu para começar a campanha dele. No momento em que os Estados Unidos estavam discutindo o movimento Black Lives Matter. Porque houve uma série de abusos ligados a questões raciais envolvendo a polícia, as autoridades. Eu acredito que você está acompanhando. Enfim, o que aconteceu? Os TikTokers e... o pessoal, os K-popers, se organizaram, reservaram os ingressos pro comício. Não tinha um limite, você podia ir reservando, porque a campanha ia se organizar pra achar um lugar pra comportar todo mundo. E aí eles reservaram os ingressos do comício, e o povo da campanha do Trump falou, nossa, vai bombar. Fizeram uma mega estrutura pra fazer o comício, porque ia lotar de gente, que tava tudo reservado. Cidade, gente, é pequenininha também, né? O povo também não pensou. Não, enfim, a cidade de 400 mil pessoas tinha 800 mil inscritas pra ir no comício do Trump. O Trump se achando, né, que e tá o bombando. campaign manager, como é que fala, o líder da campanha, né, do Trump, lá, o cara que tá gerenciando a campanha, celebrando no Twitter e coisa do tipo. Cantando de galo, tipo, nós vamos arrebentar, tem mais gente na nossa campanha do que de morador da cidade, vai vir o povo da região todo. Ninguém apareceu. Ninguém apareceu, ficou vazio. Ficou vazio. E isso é um sinal muito ruim, porque não é só... A imagem conta muito nessas campanhas dos Estados Unidos. Por isso que eles fazem esse comício com a galera do lado de trás, balançando coisa, pra mostrar que tem apoio popular e tal. Quando mostra o estádio vazio, isso é um golpe. Sem contar o lance deles terem gastado dinheiro, né? Dinheiro de campanha. Dinheiro de campanha você tem que arrecadar com o pessoal que tá doando. Não é dinheiro público. Tipo assim, ou é o Trump que tirou do bolso dele, ou é a galera que apoia, enfim. Enfim, foi feio pro Trump. Tanto é que tem uma imagem dele descendo do avião totalmente derrotado, né? O semblante dele no chão. E aí, cara, ele magoou com a galera do TikTok. Ele não sabe perder. Ele é um cara mimado. Aconteceu isso, que o Twitter... Ele escreveu alguma coisa no Twitter lá, que era contas políticas atuais do Twitter, de coisa que você pode dizer ou não. Não sei se era alguma coisa relacionada à Covid, mas era alguma coisa errada. Era uma fake news, uma mentira lá qualquer. E aí, o Twitter não tirou o post dele do ar, mas colocou um aviso de que o post tinha problema, só que ia deixar no ar por conta de interesse público. Porque afinal de contas ele é presidente dos Estados Unidos. Ele ficou muito injuriado, aí ele começou a querer criar uma lei para regular a mídia social. Até agora não teve problema. Tá? Mas agora que é com ele, agora não pode. Aí hoje ele veio com um papo de que ele vai banir o TikTok dos Estados Unidos. Eu não concordo com o Trump quando ele quer regular o Twitter, as empresas americanas e coisas do tipo. Mas eu vejo uma lógica em querer regular uma empresa chinesa que tem essa quantidade de informação pessoal de americanos na mão. Assim, gente, eu gosto do TikTok porque eu acho bobo e tudo mais, mas eu só acho bobo. Eu não acho bobo. Assim, saiu, por exemplo, o review do iOS, né? Pra desenvolvedores, que flagrou um comportamento muito estranho do TikTok. É bom a gente explicar isso pra vocês e avisar isso pra vocês. O beta do iOS 14, ou iOS 14 para desenvolvedores, uma das duas versões, que é o novo sistema operacional da Apple, criou uma opção, que você dá uma função, que toda vez que um aplicativo copia o conteúdo da sua área de transferência, que sabe quando você dá o copiar, sabe? Você seleciona e copiar, os aplicativos podem ver o que você está copiando, ficar requerendo toda hora o que está na sua área de transferência. Isso acontece com muita frequência, não é só com o TikTok, tá? E não é só com o iOS, no Android também e tal. Eles colocaram uma função, toda vez que o aplicativo tenta ver
o que tá na sua área de transferência, o texto que você copiou, o print que você deu na tela, porque vai automaticamente para a área de transferência. E essa função do iOS agora te avisa toda vez que o aplicativo faz isso, que não tinha antes. Você não sabia quem que estava olhando a sua área de transferência. Teve um jornalista que colocou a versão de desenvolvedor no celular dele, ele ligou essa função. Enquanto ele estava usando o Instagram, ele falou que o TikTok copiava o que tava na área de transferência dele, tipo assim, várias vezes por minuto. Tipo assim, você tá usando o competidor, o que você copiou aí? Você deu print na tela? Você deu print? Deixa eu ver o print na tela. Mas vários aplicativos fazem isso. A gente não pode falar que é só o TikTok que tá fazendo. Eu gostaria que fosse, pra eliminar esse treco da face da terra, esse mal que tá incomodando a raça humana, mas não é. Você já pensou nisso? Que tudo que você consome tem, as empresas estão lá vendo, e estão checando, e estão batendo, e conhecem mais você do que você mesmo? Porque quando a gente tá vendo essas coisas do app, que entra no Instagram, que entra no Pinterest, que entra no TikTok, a gente vai fazendo algumas escolhas que nem sempre são conscientes pra gente, que estão no nível da subconsciência, mas o app sabe melhor do que você, meu amigo. Você não sabe por que você tá vendo, quantas vezes você viu um vídeo engraçado, quantas vezes você viu um vídeo de culinária, quantas vezes você viu um vídeo de arquitetura. Eles sabem tudo de você. Mas eles sabem tudo. E eu te falo, e não adianta estar deslogado, tá? O tipo de triangulação que esses serviços fazem, tipo o Google, serviços grandes, né, o Facebook, fazem para poder identificar o que você tá vendo, vai muito além do que simplesmente você tá logado num perfil. Eles podem, por exemplo, mapear o que você tá fazendo pelo seu IP. Tem um código específico, como se fosse a carteira de identidade do seu aparelho quando ele entra na internet, que ele sempre tem que mostrar quando entra num site novo, e o site consegue mapear tudo que você tá vendo por conta disso. Tem um profile muito bem desenvolvido em algum lugar do Google sobre você, tá? Não só isso, aí ele pega o seu IP, aí ele viu que você logou numa conta, então é desse cara toda essa informação aqui que eu tenho. Pega essa informação, coloca o nome dele aqui também. Ele tem foto? Agora eu tenho todo o tráfego dele de internet com foto. E agora tem essa também, que é tipo a sua área de transferência. Se deu print na tela, os apps do seu celular sabem. Todas essas grandes corporações sabem tudo sobre sua vida. E isso me dá um medo violento do futuro, porque... E aí que tá o meu porém com o TikTok. Porque pelo menos nos Estados Unidos, a gente sabe, não é perfeito, é longe da perfeição, mas pelo menos tem leis e tem um processo democrático, tanto que agora eles até entrevistaram trouxeram para dar testemunho no Senado os presidentes dessas CEOs das empresas grandes, né? Tem um sistema democrático para tentar pelo menos limitar e controlar essas empresas. Na China, não tem esse sistema. Não tem. Se o cara, dono da empresa, tá sendo favorecido pelo líder lá que manda muita coisa no país, acabou. Isso que você tá fazendo tá desrespeitando aí a privacidade de muita gente, né? Não é uma coisa legal. Mas se você fornecer aqui pro governo chinês as informações que a gente quer, a gente não sabe de onde veio, não sabe a gente não viu o que você tá fazendo. Então, é esse tipo de coisa, entendeu? Mas o problema é que também, assim, na democracia tem as falhas. Porque a galera que tem o poder de canetar, os deputados que tem poder de decidir, os juízes, os ministros das Supremas coisas e tudo mais, essa galera não entende nada disso que a gente tá falando aqui. Não só isso, mas esse povo não, é sério, eles são suscetíveis a dinheiro de lobby também, principalmente nos Estados Unidos. Mas é mesmo que for bem intencionado, entendeu? Eles não têm a noção. Pra vocês terem uma ideia, tá tramitando um projeto de lei no Brasil de fake news. As medidas que os caras têm pra tentar coibir fake news no Brasil é coisa tipo exigir documentação de quem acessa do território nacional. A galera não entende VPN. A galera não sabe que dá pra você usar um VPN. Os caras que fazem a lei, que são responsáveis por isso, eles não tem a noção. Você só vai criar problema para todo mundo que quer usar a internet para fazer as coisas normais do dia a dia. Porque quem quiser divulgar fake news, é só o cara gastar 30 segundos para acessar uma VPN, vai aparecer com o IP de outro país, o dele não vai ser rastreável, e você pode, tem VPN que você usa, é uma porcaria, mas que você usa gratuitamente, assim, no browser, se você precisar. Não, sem contar que boa parte dos brasileiros não estão na internet, então a galera pode fraudar, usar RG dos outros, CPF dos outros, tudo isso é fácil de obter. Não que a gente não deva combater fake news e tenha que ter métodos pra fazer isso. A gente tem, mas os métodos têm que ser inteligentes. A tecnologia tá evoluindo, mas a nossa sociedade não tá preparada para o que pode virar dessa tecnologia. Por isso que é muito importante que a gente resguarde a democracia. A gente vê um espírito da galera querendo punir, querendo fazer o policiamento, querendo impedir tal. E não é por aí. A gente precisa vacinar as pessoas, que é exatamente
por exemplo, o que a gente tá falando pra vocês aqui. Fique ciente de que sua informação está sendo coletada. Fique ciente que tem gente na internet que tá instrumentalizando a verdade, que tá contando meia verdade e usando isso como uma força política, como uma forma de permanecer no poder, como uma forma de conquistar o poder. Você precisa saber disso e entender que isso é muito forte e que todo mundo tá suscetível. Se você fica com as suas antenas ligadas de que pode estar havendo uma narrativa, um discurso falso, de que estão querendo jogar com o seu medo e com a sua emoção, você já fica mais preparado para lidar com a desinformação na internet. E é por isso que a gente bate na tecla que a gente precisa preservar a nossa democracia. A gente tem que entender que na democracia a gente vai encontrar várias falhas para poder regular esse tipo de problema, para poder resolver esse tipo de problema. Só que fora da democracia, esse problema não é a falha, é a regra. A primeira coisa que a gente tem que pensar é como vai preservar as instituições democráticas para a gente, eventualmente, conseguir lidar com esse tipo de problema. Claro que agora vai ser extremamente problemático, porque quem tá fazendo as leis agora é gente que entrou, né? É gente que sabe muito pouco, sabe? A gente tem várias pessoas que... O que as pessoas entendem que a internet, o político lá, ele usa Facebook, ele usa WhatsApp, ele usa o Twitter. A assessoria dele que usa, não é ele não. E tem o browser de internet. Você sabia que 56% dos brasileiros acham que o Facebook é a internet? Não, tem pior, olha a estatística da Indonésia. Na Indonésia mesmo, na Indonésia e na Filipinas, um desses dois países que, tipo assim, falam que a internet é o Facebook. O jeito de combater isso não é tentando travar a ação dos indivíduos na internet, porque é muito fácil de você mascarar qualquer coisa. Não é pedindo CPF pro cara poder entrar na internet, pra você poder ligar o CPF dele no IP e saber o que ele tá fazendo. Todo esse processo de fake news acontece em organizações de quadrilhas, porque eles têm que envolver uma grande soma de dinheiro, porque eles têm que ativar serviços de robôs que normalmente estão localizados em servidores fora do país para poder agir nessas contas. Normalmente tem empresas que gerenciam isso, que precisam ser pagas. Exatamente, e que tem que ser pagas, porque pode acontecer uma onda de fake news que brota organicamente, que alguém falou uma bobagem, alguém inventou, mas ela não consegue funcionar de forma direcionada para um propósito político. Para você conseguir fazer isso a ponto de moldar a opinião política, a percepção política de uma população, você precisa de uma articulação de quadrilha extremamente bem financiada. Tem dinheiro por trás. Tem que ter dinheiro. É aí que tá um jeito de você poder combater esse tipo de coisa. Combatendo Se quiser, exatamente. É fácil combater. A viagem desse dinheiro. Mas assim, a melhor forma da gente combater é realmente instruindo as pessoas, é educando, mostrando pra elas, por exemplo, que um texto de fake news, daquelas coisas que aparecem no WhatsApp e que a pessoa parece que ela não consegue não compartilhar, que aquilo é escrito daquele jeito pra provocar uma emoção, pra provocar um medo. São agências de publicidade, são empresas, são pessoas que trabalham com propaganda, sabe? Que tem uma formação e eles sabem construir aquele texto de modo a provocar uma emoção e uma resposta. Por isso que suas tias ficam compartilhando aquelas notícias. A Globo não quer que você veja isso. Compartilhe antes que seja apagado. Não vai ser apagado. Isso a imprensa não mostra. E é um recorte de uma matéria que apareceu na imprensa. Então assim, tem todo um esquema que é um formato. Se você fizer uma análise de discurso, você bate o olho e você reconhece, você vê que é fake. Então é isso que a gente tem que fazer, é mostrar para as pessoas como se protegerem, é dar para elas a ferramenta para elas baterem o olho e perceber que é fake. É claro que assim, é um percentual muito pequeno da população que estudou a análise do discurso, que consegue identificar isso. É uma habilidade que você pode desenvolver. Então eu acho que o caminho é esse. E eu acho que é uma coisa geracional também, que isso normalmente por isso que fala da tia do Zap, né? Porque a gente mais velha mesmo, que fez a transição para a era digital e não entende o que está acontecendo. Você não vê tanta fake também, news. né? Você vê também, mas você não vê na mesma proporção. Tem a fake que pega a galera mais nova e tem a fake que pega a galera mais velha. E as pessoas têm como construir isso. Então, assim, a fake da galera mais nova... Não, porque todo mundo que é a galera mais nova compartilha, né? Você pega alguém famoso e fala que ele falou mal de K-pop. Daqui a pouco o cara tá sendo cancelado. É o jeito de colocar qualquer nome no topo do Twitter. Queria agradecer as K-popers que se tornarem a força política, o pessoal do BTS que tá apoiando várias causas com dinheiro, né? Eles doaram grana violenta aí agora. A gente ama os K-popers. Então é isso, tá bom? Fica bem. Cuidado aí com suas informações pessoais. Não espalhe fake news. Tem 2 vídeos aí pra você.